Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem. Tchê, eu tô querendo plantar soja nessa área, que é uma cultura que normalmente eu planto aqui. Só que eu noto que todos os anos varia a quantidade de doenças que eu tenho aqui na cultura. E eu queria saber por que isso acontece, por que tem essas variações, né, nas doenças, tanto em quantidade quanto no nível delas. Assim. Às vezes está super infestada a área e às vezes tem essa variação de doenças. No ano eu tenho uma coisa, no outro ano eu tenho outra. E eu não consigo encontrar uma explicação, assim, né? Eu acabo todo ano tendo que investir em consultoria e tal, e gastar com produto e tudo mais, sempre uma coisa diferente, né? O que vocês têm para me dizer a respeito disso? Certo, Alexandre. Primeiramente, eu vou te explicar um conceito desenvolvido por Stevens em 1960, que se resume num triângulo da doença. Esse triângulo da doença ele tem 3 pilares, que é a planta suscetível, que seria então a sua cultura da soja, o patógeno presente e tem um efeito modulador, que define se realmente vai ter, que é o ambiente. O ambiente ele é o clima que vai dar as condições favoráveis para que o patógeno consiga penetrar na planta suscetível e assim apresentar sintomas e doença. Esse processo de modulação envolve alguns fatores como temperatura, umidade, fotoperíodo, radiação e vento. Radiação e vento. São fatores não exclusivamente diretos do patógeno, mas que influenciam no demais desenvolvimento da doença. E também, Alexandre, se a gente for, por exemplo, fazer uma comparação bem simples aqui, vai ficar mais fácil de entender. Em períodos da safra passada, 24/25, da soja, da cultura da soja, a gente consegue observar que a gente teve um aumento de umidade, a gente estava em um ambiente, em clima de efeito El Niño, então a gente tinha muita chuva, muita umidade e um calor elevado, uma temperatura elevada. Em comparação com a safra retrasada, 23/24, que a gente encontra o inverso disso, que seria um tempo seco e calor. Com isso a gente consegue observar que em períodos de maior umidade, como na safra passada, a gente tem ocorrência de maior severidade e intensidade de doenças. Eu posso te citar que, por exemplo, doenças como antracnose, mancha parda, as manchas alvo e pardas, super importantes hoje na cultura, a ferrugem, são doenças que são típicas desse clima úmido, temperatura elevada e chuva, doenças típicas. Em contrapartida, já responde a tua pergunta. Por que em períodos mais secos eu tenho outras doenças? Doenças como oídio e macrofomina são doenças típicas de um clima seco. Então não com tanta relevância quanto as manchas pardas, mas essa comparação entre safra fica bem nítido, que algumas doenças... Vou fazer outra pergunta para vocês, mas por que essa questão da umidade faz com que a doença se espalhe mais na lavoura? Porque eu notei em alguns anos que quando era mais úmido se espalhava mais, né? E ano seco também, quando estava mais seco eu notava que outras doenças acabavam se espalhando mais assim também. Por que isso acontece? Hein? Certo, vou te dar alguns exemplos, tá? A mancha parda, ela precisa de uma condição muito específica para ela se fixar à planta. Qual que é a condição? Ela precisa de pelo menos umas 8 horas de molhamento foliar. Então precisa de um tempo de chuva muito grande. Sim. Então em anos que, por exemplo, tu pega seca, estiagem, tu não vai ter é muito difícil ter esse período. E às vezes tem esse período, mas não tem um patógeno presente. Então ele acaba tendo dificuldade. Além disso, essa mancha parda também, ela se prolifera com o vento e a chuva, ela tem o papel de fazer com que os esporos levantem de onde ela está, fazendo espalhamento. Em anos secos, como o colega Eduardo comentou, déficit hídrico, tu tem menor quantidade de patógenos que precisem dessa pouca quantidade de chuva, pouca quantidade de umidade. Que no caso é o oídio, né? O oídio, macrofomina, que daí são doenças de períodos secos. Assim eles se espalham, né? Dificilmente tu vai ter um ano sem doença alguma. Só que, por exemplo, em anos mais secos, tu vai ter que entrar menos vezes com fungicida, por causa que as doenças que tem são macrofomina, oídio, tem algumas outras que conseguem se adaptar, mas elas não são de tanta importância, né? Então, às vezes, um controle só já é o suficiente para tudo. Outro exemplo prático, assim, que a gente gosta bastante de citar, que fica de uma forma clara,
doenças de patógenos que vivem no solo, por exemplo, Pitchon e Phytophthora, que causam podridões aí radiculares, podridões de colo. Eu tive problema na área com isso. Bastante planta aí ocasionando dumping off. Esses patógenos, eles são homicetos e eles têm uma estrutura denominada de zoósporos, que, por exemplo, num solo saturado com muita umidade, eles acabam tendo uma mobilidade maior no solo, por existir essa lâmina d'água. Então eles conseguem chegar de planta a planta e acessar mais rapidamente a raiz por essa estrutura flagelada deles. Entendi. Coisa com que iria intensificar ainda mais o surto de Pitchon e Phytophthora com o solo saturado. Resumindo, então, independente se está quente ou se está muito úmido, eu não vou fugir de doenças. Doença vai ter igual. Porém, que fique claro, a umidade e a temperatura elevada, né, seguida de muita chuva, tu vai ter uma severidade, uma intensidade maior, comparado a tempos mais secos. Tu não vai ter tanto dano seguido de perda. Essa severidade é por causa que a quantidade desses patógenos que tem em clima úmido, eles são mais agressivos realmente, então eles causam esse dano muito maior. E não é só isso, né? Temos algumas questões de manejo. Quando tem, por exemplo, aqui um campo, aqui tu tem uma palhada relativamente boa, ela ajuda em algumas questões físico-químicas do solo, né? Mas se essa área estiver compactada, tu vai ter uma má drenagem, vai favorecer esses patógenos do solo se desenvolver. Também tem fatores de nutrição, uma planta que está com déficit de nutrientes, uma planta acaba mal nutrida, né, ela acaba sendo mais suscetível ainda à doença. Então são manejos que tu pode evitar aos poucos, né? Além disso, tem alguns manejos integrados de controle, que é, por exemplo, você fazer alguma aplicação de preventivos, né, de fungicidas preventivos, pensando quando já existem as condições para que esse patógeno ocorra. Então, sabendo que provavelmente o patógeno já está na lavoura, tu pode fazer então uma aplicação quando acontece, por exemplo, depois de uma chuva, depois de uma alta umidade, ou então num período específico que tem uma alta temperatura. Que daí tu sabe que nessas condições, provavelmente vai haver um surto, vai haver uma explosão desse patógeno. Que daí tu consegue evitar, tu consegue talvez com uma aplicação só evitar tu ter que fazer várias entradas na sua lavoura, que são condições que facilita tu ter um menor gasto. Alexandre, vale ressaltar um ponto muito importante aí. As mudanças climáticas, o que tu tem percebido na tua lavoura é muito conivente com o que tu me perguntou. O impacto de doenças e a severidade delas vão aumentar ainda mais com as mudanças climáticas. Doenças que antes talvez não existiam na tua lavoura, com o passar do tempo vão existir, vão criar resistência, vão se adaptar na tua propriedade, seja em outras propriedades, em países, em continentes. A coisa vai aumentar e vai mudar. Tem estudos que dizem muito sobre isso. Isso, no caso existe um estudo recente, 2024, da revista do Jornal da Agronomia na Europa, que foi escrito por Luca Fattori Júnior e também Marim. Eles fizeram meio que uma análise da perspectiva até o momento, até 2100, da mancha-alvo na soja, em que a gente percebeu, né, os gráficos deles são bem simples, que a gente percebeu que conforme vai passando os anos, perspectivamente daqui para frente, temos um aumento da severidade devido ao encurtamento do ciclo da soja. Assim, então, ela atingindo o ponto para ser suscetível mais cedo e também condizente com a temperatura aumentando e a umidade também. Então isso vai causar maiores danos se não for bem manejado. A gente vai ter índices mostrando de um aumento de até 8% até 2039. E em 2100 o cenário tende a mudar. Tende a diminuir a incidência de mancha-alvo, para te ver como essa variação de clima acaba até mudando o cenário de doenças, de intensidade e de não intensidade. Mas afinal é isso, Alexandre. Foi um prazer. Tá bem, Eduardo. Muito obrigado. A gente trouxe um presente para ti aí. Opa. Padrão, pela atenção. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais.